Nós somos do grupo Caduceu, no quarto semestre de Ciências Contábeis, composto pela Aline Rodrigues, Ana Carolina, Fabiana Medina, Glaube Pontes, Cauê e Maísa. Vamos falar um pouquinho do cronograma que a gente fez. A escolha da empresa, a gente está trabalhando com a Real Imóveis, administradora de imóveis LTDA. A metodologia que a gente está usando seria a quantitativa, que seria a gente pegar os dados da organização e colocar em gráfico, para explicar melhor. A definição da problemática, a gente está usando a coleta de dados através das demonstrações que a empresa nos fornece e usamos um valor X para dar o valor final do investimento. A coleta de dados, a gente está pegando 4 tipos de investimentos diferentes e organizando para, no final, colocar dentro dos gráficos. E, no final, a gente discute e o resultado e faz uma conclusão. Bom, objetivos. Os objetivos, né, desse trabalho foi estudar justamente a obtenção do lucro com os investimentos que foi feito, através aí do ouro, do dólar, do tesouro direto, das ações, e definir qual é a melhor forma, né, de como podemos ter esse lucro. Definindo aí um investimento mais rentável, né, para a empresa no período de 12 meses. A nossa problemática é em cima da empresa Real Imóveis, administradora, inserida no ramo de administração de imóveis. Essa empresa é do lucro presumido. Ela vem auferindo um lucro de alguns exercícios e possui saldo na conta de lucros acumulados. E a partir disso, decidimos usar uma parcela de R$200 mil deste saldo para simular alguns tipos de investimentos e analisar o comportamento, levando em consideração o valor investido e o período. Bom, depois a gente decide a nossa problemática, a gente foi escolher a nossa metodologia, que é a pesquisa quantitativa, que nada é mais do que uma pesquisa que a gente coleta os dados e a gente coleta os dados e a gente organiza os dados em gráficos, em técnicas estatísticas, né, a fim de ter demonstrações explícitas de quais os resultados que a gente conseguiu ter a partir da nossa pesquisa e da nossa coleta de dados que a gente teve ao decorrer do semestre usando a nossa problemática em cima da empresa Real Imóveis. Dentre os investimentos que foram citados há pouco aí, um deles é o ouro, que é considerado um investimento de baixo risco, como vocês podem ver no gráfico. Foi investido R$200 mil, qual o valor da cada 100 gramas era R$324,57 no início do mês. Apesar do investimento no ouro, ele é um investimento não muito rentável, porém ele é muito seguro. Em situações de guerra, de calamidade aí, de crises mundiais, a maioria dos investidores correm para o ouro, porque ele desvaloriza pouco. E após passar esse período, todo mundo praticamente tem seu dinheiro assegurado. Ele não valoriza muito, e o preço dele é atrelado ao dólar. Então, no caso do Brasil, quando o dólar sobe, o valor da grama do ouro também sobe. E quando cai, o preço do ouro também cai. Porém, não cai muito, porque ele é seguro. Ele é um investimento que quem busca geralmente não quer correr muitos riscos, ao contrário de outros investimentos. Como vocês podem ver no gráfico, em janeiro foi investido os 200 mil, né? E lá no final do ano tem um rendimento muito pouco, né? No caso, 1 milhão, 201 mil, no caso, 1.885. Não rendeu muito, porém a pessoa praticamente não perdeu dinheiro. Então, se é uma pessoa que não quer correr risco, ela investe em ouro. Podemos seguir para o próximo. Dentre os investimentos já citados também, para termos uma base com esse valor de 200 mil de valor investido, temos o Tesouro Direto. O Tesouro Direto nada mais é
do que emprestar o dinheiro que você tem para o governo. O risco dele também é considerado baixo, assim como o ouro também, porém a valorização dele, como vocês podem perceber aqui no gráfico, né, tá atrelada, na verdade, só o quanto subiu, né, o valor, o quanto aumentou, o quanto oferimos lucro com esse investimento do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, embora ele esteja ali, Tesouro Selic 2027, que usamos ele como base para a realização do nosso trabalho, e desse investimento do qual eu estou falando, ele se trata de um investimento que se empresta o valor de certa forma, em papéis, que se falam, né, mas é tudo virtual hoje em dia, com a modernização, para o governo. E o governo te devolve com uma taxa de juros corrigida, e sempre vai aumentando. A taxa Selic, ela sempre está atrelada ao preço de todas as coisas no nosso país, de tudo que a gente consome ou produz. Então, quando essa taxa está alta, você tende a ver as coisas mais caras, e quando ela está baixa, significa que a economia está indo bem, porque as coisas estão ficando mais baratas para a gente comprar com o nosso próprio dinheiro, né, dentro do nosso próprio país. Lembrando que o Tesouro Selic é um investimento nacional, é nosso, do Brasil. Em outras questões, em outros parâmetros mundiais, cada país deve ter definido suas próprias metodologias, né? E esse é o Tesouro Direto, que pode ser resgatado antes do ano de 2027, porque ele está ali no caso Selic 2027, né? E ele é de alta liquidez, você consegue recuperar ele em um dia. Você solicitar, você consegue pegar, por exemplo, no dia seguinte, já ele cai na sua conta da corretora ou uma conta bancária da sua escolha. Outro detalhe legal também do Tesouro Selic, que ele é um investimento muito fácil de fazer, porém, quanto mais cedo você retirar ele do ano, ali como, por exemplo, do Selic 2027, quanto antes você tirar, mais você vai pagar de IR. E só fazendo um adentro sobre o Tesouro Direto para empresas, PJ, no caso, ele tem que ser contratado por meio do mercado secundário. Microfone. Esqueci. Vou falar um pouquinho sobre o dólar. Ele também foi investido um valor de 200 mil. E a taxa dele em 2021, a cotação, era de 5,16. Então, seria R$ 5,16, que deu um valor em reais de R$ 38.744,66. O investimento por dólar, ele tem um alto risco, porque pelo que a gente pode ver no gráfico, ele oscila muito. Então, em dezembro, ele teve um valor considerável de aumento, só que no meio do ano, por exemplo, em junho, ele estava com 193 mil. Ou seja, esse valor poderia estar em dezembro, dependendo da oscilação dele. Então, é um investimento que vai muito da cotação do ano e do mês que você investir. Bom, vamos falar um pouco, né, sobre as ações, né? A ação, antes de exemplificar no trabalho, a ação ela é uma menor parcela do capital social, né, de uma empresa ou um título patrimonial. Por exemplo, uma empresa aí avaliada em R$ 1.000 pode ser aí dividida em 1.000 pedaços, né, valendo aí R$ 1 para cada investidor que deseja comprar. Então, esses pedaços são as ações. Para uma empresa ela ser disponibilizada, disponibilizar as ações dela no mercado, né, ela precisa recorrer à Bolsa de Valores, que fica responsável pelo registro e compras e vendas dessas ações. Caso a empresa aí cresça, né, o valor das ações, consequentemente, elas também crescem. O resultado do investimento ele acaba sendo variável, então o preço das ações depende do desempenho da empresa. Então, o preço ou a cotação, né, ela oscila aí conforme a expectativa dos investidores. Nós, nesse trabalho, usamos... só um minutinho. Nós usamos aqui as ações no valor de R$ 200 mil, né? No gráfico é exposto a variação das ações no decorrer do exercício de 2021.
onde foi levado aí em consideração a quantia de 9.583 ações adquiridas, inicialmente no mês de janeiro de 2021. O comportamento das mesmas nos meses subsequentes, acusando as perdas e ganhos relativos no valor da compra das ações. Então, nós vemos aí que, através desses gráficos, em janeiro, nós tivemos aí no valor de 200 mil em ações, ocorreu uma variação, ela aumentou, né? Porém, no final do ano, em dezembro, as ações acabaram valendo menos na expectativa do que no início de janeiro. Então, acaba que, em relação a risco, né? Ela acaba sendo aí um investimento de alto risco para quem quiser investir. Bom, depois de tudo isso, a gente tem analisado individualmente cada um dos investimentos, levado em considerações, cotações e tudo mais, a gente chegou à conclusão que o investimento mais rentável é sim o Tesouro Direto, tendo em torno de um lucro no final do exercício de 20 mil reais e 52 centavos, isso sem o desconto ainda do IR, mas isso aí é feito posteriormente, mas com isso a gente consegue ver que entre os 4 investimentos oferidos, o Tesouro Direto e o dólar foram os mais rentáveis, e foi essa a conclusão que a gente conseguiu ter depois de toda a nossa pesquisa, nosso trabalho. A gente quer agradecer a todo o grupo que participou, ao professor Claudinei Mariano, que nos orientou muito bem, e é isso. Muito obrigada a todos. As nossas referências, e muito obrigada pela atenção. É isso.